Qual é a verdade a respeito da igreja e Constantino? Essa é uma questão de tamanha importância, que é o cavalo de batalha, o argumento central para muitos que optam por não ser católicos, ou a justificativa para não serem católicos, porque pensam que o cristianismo sofreu uma corrupção nos seus primórdios, que esse ponto de ruptura teria sido o reinado do imperador Constantino e que desde então teria surgido uma outra coisa, que seria a instituição Igreja Católica, que seria uma corrupção do cristianismo original. Compreender isso, a verdade a respeito disso, porque isso é uma mentira grotesca. É uma mentira muito grotesca. Quando nós conhecemos os fatos, nós percebemos o quanto isso carece de fundamento em todos os aspectos. Não há nada que fundamente tal tipo de consideração. Mas a resposta que nós podemos oferecer a essa questão responde uma série de outras questões. Não apenas acontecimentos específicos lá do começo do século IV. Não. Mas nos mostram que a Igreja Católica é a igreja desde sempre. É a única igreja que existia antes de Constantino e que continuou a existir depois de Constantino. Quando ocorreu a revolução, não é uma reforma, revolução protestante, não bastava simplesmente alegar, não bastava para os pretensos reformadores, que não eram reformadores, eram demolidores, mas enfim, alegar argumentos teológicos e doutrinários. Porque, como eu falei, o cristianismo é uma religião histórica. Nosso Senhor Jesus Cristo viveu aqui neste mundo, em determinada época, em determinado local, precisados no tempo, na história. Então, não era possível uma atitude de ruptura, tal como o protestantismo, sem se procurar uma razão histórica para essa ruptura. Mas, vamos lá. Quem foi Constantino? Constantino nasceu em 272, no final do século III, e se tornou imperador romano quando da morte do seu pai, Constâncio I Cloro, em 306. Só que quando Constantino se tornou imperador, no começo do século IV, o Império Romano passava por uma situação, ou seja, só para vocês se situarem aqui, 280 anos depois de Cristo. O Império Romano passava por uma situação bem complicada. Quando o imperador Diocleciano, que foi um grande perseguidor da igreja, percebeu que o Império Romano era grande demais e que ele passava por certas crises que não seriam solucionadas por um homem só, ele decidiu dividir o império para 2 e depois para 4 imperadores. Aquilo que ficou conhecido como tetrarquia. Na tetrarquia haveria, como vocês podem ver aí no mapa, haveria 2 imperadores superiores, 2 Augustos. No Oriente, ele próprio, Diocleciano, e no Ocidente, seu colega Maximiano. E abaixo desses 2 Augustos haveria 2 Césares. No Oriente, Galério, e no Ocidente, Constâncio Cloro. A ideia da tetrarquia era que, quando os Augustos morressem, eles fossem sucedidos pelos seus Césares, que por sua vez nomeariam outros Césares para ficar no lugar. Só que isso não deu certo e nem poderia dar. Começaram guerras civis tanto no Oriente Romano quanto no Ocidente Romano. E nesse contexto que Constantino se proclama imperador. Constantino se proclama imperador. Constantino era filho do César ocidental Constâncio Cloro. Só que o trono do Império Romano do Ocidente era disputado também pelo filho do Augusto do Ocidente, Maximiano, que se chamava Maxêncio. Então, no começo do século IV, 306, Constantino foi proclamado imperador pelas tropas em York, na província da Britânia, atual Inglaterra. Inclusive tem uma estátua dele lá em York,
Se der para colocar a foto aí, essa estátua está lá em frente à Catedral de York, lá na Inglaterra, porque foi lá que Constantino foi proclamado imperador. Havia um rival, que era Maxêncio. E eles entraram em guerra. E essa guerra conduziu Constantino com seus exércitos até a cidade de Roma, onde estava Maxêncio. E ali, antes de entrar em batalha, Constantino, que era pagão, teve uma visão. Aliás, ele teve duas visões. Né? No dia 27 de outubro de 312. Duas visões que posteriormente ele relataria a dois historiadores, Eusébio de Cesareia e Lactâncio, que registraram. Uma das visões ele viu o cristograma no céu, e na outra ele viu ele recebeu de Cristo a cruz, certo? Enfim, e lutando sob o estandarte de Cristo, né, tal como ele tinha ouvido, em hoc signo vince, sob esse signo vencerás, ele venceu Maxêncio em 28 de outubro de 312 na Batalha da Ponte Milvia, e se tornou, depois dessa batalha, o único imperador romano do Ocidente. No ano seguinte, em 313, ele, imperador no Ocidente, e seu colega, o imperador do Oriente, Licínio, que era inclusive seu cunhado, seria seu cunhado, ele se casaria com a irmã de Constantino, na cidade de Milão, na Itália, eles assinaram um édito dando liberdade de culto aos cristãos e colocando, em definitivo, fim às multisseculares, às já quase duas vezes seculares, 2 vezes e meio seculares, perseguições aos cristãos, perseguições à igreja. Aí é aquele ponto. Constantino se converteu. A verdade é que a conversão de Constantino não foi imediata, foi uma conversão supersticiosa, mas o que se vê, e mesmo os historiadores laicos reconhecem que ao longo das décadas, ele viveu mais 20 anos depois disso, mais 25 anos depois da visão, ele foi dando provas e mais provas de aderir à fé cristã. Isso já fica bem mais claro a partir principalmente de 325. Os últimos 12, 13 anos, não, os últimos 13, a partir de 324, quando ele venceu Licínio, que era seu aliado e depois se tornou seu rival, se tornou imperador de todo o Império Romano, Constantino, ele dá provas sinceras de que se torna, de fato, católico. Foi batizado no leito de morte, uma prática muito comum naquela época, recuar o batismo para o mais avançado da vida, para o batismo limpar completamente os pecados da pessoa. Então ela teria cometido pecados ao longo da vida, mas esses pecados ficariam para trás, né? Ou seja, se retardava o batismo. São Gregório Nazianzeno faria isso e porque iria no futuro atacar muito essa prática, apesar de ter feito. Ele perceberia o mal dessa prática. Constantino foi catecúmeno durante muitos anos. Ele só foi batizado de fato no leito de morte, mas que ele já cria, ou seja, que ele já tinha fé católica, ele já dá provas muito antes. Um dos fatos mais relevantes da vida dele foi a transferência da capital do Império Romano para a cidade de Constantinopla, antiga Bizâncio, em 330, ano da inauguração de Constantinopla, e morreu em 337, logo algumas semanas depois do seu batismo. Bom, os protestantes dirão que ali teria havido uma reviravolta, existe até uma expressão, reviravolta de Constantino, em que o cristianismo original teria se corrompido pela sua união com o Estado, que se deu a partir de Constantino, algo que se deu e não há mal nenhum nisso, a igreja de fato se alia ao Estado com Constantino, e quem nega isso, se você é católico e acha que não deve haver isso, desculpe, mas há uma sucessão de documentos da igreja desde tempos imemoriais que condenam os que afirmam que o Estado deve estar separado da igreja. Isso não sou eu. Nós temos até na escola lá um curso sobre isso, as muralhas da igreja, mas não vem ao caso aqui. Mas, então, os protestantes dizem que teria havido uma corrupção do cristianismo a partir de Constantino. Só que essa argumentação protestante foi usada não apenas pelos anticatólicos, mas também pelos ateus, pelos filósofos do iluminismo,
que vão atribuir a Constantino não a fundação da Igreja Católica, mas a fundação do próprio cristianismo, tal como nós o conhecemos, e inclusive daquilo que o próprio protestantismo crê. Isso caiu, essa ideia de reconhecer Constantino como um personagem de grande reviravolta na história da igreja, reviravolta negativa, ou que teria feito a igreja... Não que Constantino não tenha deixado a sua marca da igreja, não, ele mudou a situação da igreja em face do mundo. Começou a cristianização do Império Romano. Não é? O que eu estou negando, o que nós negamos, é que Constantino teria modificado a igreja desde dentro, ou seja, transformado a igreja, o cristianismo, em algo que ele não era. Não é que não houve uma mudança da situação da igreja a partir de Constantino. É claro que houve, graças a Deus. Foi um homem providencial. Está lá uma estátua dele. No átrio da Basílica de São Pedro, no Vaticano. De um lado, Carlos Magno, do outro, ele. Duas estátuas equestres lindíssimas de Bernini. Então não se está negando isso. Não se está negando que houve uma mudança com Constantino. Mas não uma mudança na igreja, mas uma mudança da igreja que faz do mundo. O mundo vai pouco a pouco se dobrando. O Império Romano, no caso, se dobrando diante da igreja. Enfim. Mas caiu na cultura popular o mito de Constantino a partir de um livro e, sobretudo, da reprodução cinematográfica do filme, a partir deste livro que é o Código da Vinci. O filme é uma ficção, mas uma coisa seria construir uma ficção em torno de fatos históricos. Isso acontece, eu sou contra, sou historiador, não gosto disso, mesmo que se vá fazer uma reprodução ficcional de algo. Para mim, tem que ser absoluto. Para mim não existe licença poética em relação a isso, não. Mas mesmo que se aceite isso, mesmo que se apresente isso, ali, o dito professor do filme estava narrando fatos que se deram no passado. Certo? Então, ele não estava... O filme não estava simplesmente trabalhando a partir de fatos históricos e desenvolvendo a sua própria narrativa romanceada a partir daqueles fatos. Não, está simplesmente, de graça, narrando fatos históricos mentirosos, com um ar de autoridade. Vejam bem, isso que ele estava falando ali, ele não sai da cabeça de Dan Brown. Aquilo ali é fruto de séculos de deformação histórica. Logo, eu estou simplesmente utilizando um recurso cinematográfico popular para desmentir uma mentira que já é corrente há séculos. Então não estou respondendo a Dan Brown, porque ele estava reproduzindo mentiras que já eram correntes há muito tempo. Então, entendem? Eu estou simplesmente utilizando esse texto como meio para tal. Certo? Agora, onde entram os protestantes? Qual é a visão que os protestantes têm de Constantino, né? Do que teria acontecido com Constantino? Aliás, eu já expliquei no começo. Agora eu trago aqui minha resposta. Quando a gente diz que uma coisa era X e se tornou Y, nós teremos que demonstrar quais fatores, quais mudanças se deram para que tal transformação acontecesse. Para se dizer que Constantino é o fundador de uma entidade eclesial, de uma igreja que não existia antes, ter-se-ia que apontar alguma coisa no catolicismo pós-Constantino que não existia antes dele. Porque, segundo a afirmação de que teria sido fundada uma igreja católica, teria havido uma corruptela, uma corrupção do cristianismo dito primitivo. O que haveria na igreja católica que não haveria antes? É essa a questão. É isso que aqueles que acusam devem demonstrar. Inclusive, teve um vídeo que eu divulguei, no qual eu faço aquela citação de Santo Inácio de Antioquia, no qual ele fala de igreja católica, não é? A mais antiga citação mais antigo escrito no qual se menciona a igreja católica. E não basta
eu trazer para um protestante isso, de que Santo Inácio de Antioquia falava de igreja católica, porque eles dirão, a igreja era católica, mas não era romana. Mas qual era o significado que Santo Inácio de Antioquia e os primeiros padres da igreja, os primeiros cristãos atribuíam essa palavra? Duas coisas. Em primeiro lugar, dentre outras coisas, mas isso é fundamental, a unânime fé, a fé comum recebida dos apóstolos, a unidade doutrinal, não cada um ensinando uma coisa aqui e ali, não, a unidade na fé, na doutrina, que é a mesma, não cada um abrindo a sua igreja e estamos espiritualmente unidos, mas você está ensinando uma coisa aí e eu estou ensinando outra aqui. Não, a mesma fé. Tanto é que Santo Inácio de Antioquia, o mesmo autor dessa carta, ele está escrevendo para a igreja de Esmirna, para a igreja de Magnésia, para a igreja de Roma, para a igreja da Trália, que a fé é a mesma. E a segunda coisa da catolicidade é a unidade do sacerdócio, que se relaciona profundamente com o caráter apostólico da igreja. Eles falam, nós também somos apostólicos, porque recebemos a fé, também professamos a fé que os apóstolos ensinavam na Bíblia. Em primeiro lugar, que cada um ensina uma doutrina diferente, né? Então os apóstolos têm que se resolver aí qual que é a doutrina apostólica. Se é de qual igreja que é. Mas enfim. Mas, para Santo Inácio de Antioquia, como para seus contemporâneos, como São Clemente Romano, o quarto Papa, que é o autor talvez do mais antigo documento pós-Novo Testamento, que é a carta de São Clemente aos Coríntios, a apostolicidade fica muito clara ali. E fica muito clara também em tantos outros autores e na prática da igreja ao longo dos séculos II e III e que se manteve no século IV e que se mantém até hoje somente na igreja católica. E na igreja dita ortodoxa também, mas são outros 500, porque que ela se desviou. Mas, enfim, a tradição apostólica e a sucessão apostólica. Nós vemos São Clemente, mencionado na Bíblia, mencionado por São Paulo. Nós vemos Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João e de São Pedro e de São Paulo. Nós vemos Santo Irineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo de São João. A autoridade do sacerdócio que vem dos apóstolos através de uma sucessão que se dá através da imposição de mãos de um bispo para o outro. É o que diz São Clemente na sua primeira carta, ainda no século I. É o que diz Santo Inácio ad náusea nas suas cartas. O bispo, os presbíteros e diáconos, mas o bispo. Santo Irineu de Lyon, que vai responder os hereges de todas as épocas, inclusive os modernistas e os protestantes. Lá no livro 3, quando ele vai no livro 3 do Contra as Heresias, quando ele vai responder aos gnósticos. No livro 1 ele expõe as heresias gnósticas, no livro 2 ele mostra as incoerências da doutrina gnóstica, as incoerências internas, sem recorrer ainda à doutrina católica. E nos livros 3, 4 e 5 ele mostra como a fé católica se opõe ao gnosticismo. No livro 3 ele parte de qual princípio? A autoridade da igreja. Diz ele, Cristo disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. E os apóstolos deixaram sucessores, que são os bispos. E ele fala, eu poderia fazer aqui a linhagem episcopal de todas as igrejas, mas vou me limitar a uma, que é a maior e mais antiga, a igreja de Roma, e faz a sucessão dos papas, desde a era apostólica até o tempo dele, que era o Papa Eleutério. Isso no século II, pessoal, não é no tempo de Constantino. Então, só é apostólica uma igreja que vem dos apóstolos e que é governada por sucessores dos apóstolos. E houve interrupção da sucessão apostólica no tempo de Constantino? Não, é evidente que não. Porque aqueles bispos que Constantino convocou para o concílio de Nicéia eram os sucessores dos apóstolos. Mas aí eles falam, mas a igreja também não era romana. Essa teria sido a grande marca ali de Constantino. Constantino teria
tornado a igreja romana. E que ele teria transformado a igreja de Roma na mais importante. Vejam só. Quem afirma uma coisa dessas é desprovido do mínimo conhecimento histórico. Constantino, quem conhece a vida de Constantino sabe que ele não gostava de Roma. Ele não gostava da cidade de Roma. Porque Roma trazia más lembranças para ele. E tão logo ele conquistou a parte oriental do Império Romano, o que ele fez? Ele se pôs a construir uma nova capital no Oriente, que é Constantinopla. O bispo de Roma se tornou mais importante, já era mais importante, como nós vemos na citação de Santo Irineu e tantas outras, algumas das quais eu vou mencionar aqui. E essa importância do bispo de Roma se fortaleceu apesar de Constantino, porque Constantino, se ele tivesse o interesse de tornar algum bispo mais importante, não seria o de Roma, seria o de Constantinopla. Isso é fato. Estaria no Oriente, não no Ocidente, o centro da igreja. Depois de Constantino, nenhum outro imperador residiu em Roma, nem mesmo quando houve a fração do império e o Ocidente seguiu seus próprios rumos até cair, os imperadores não viviam em Roma, viviam no norte da Itália, viviam em Milão, viviam em Pávia. Roma se tornou uma cidade absolutamente entregue ao Papa. A primazia de Roma era reconhecida antes e esse reconhecimento se fortaleceu após Constantino, a revelia de Constantino, apesar dos imperadores, não por causa deles. A primazia da Sé de Roma, antes de Constantino, já existia e já era reconhecida por quê? Porque era a Sé de Pedro. Porque São Pedro morreu lá. Ah, mas não há indicações históricas de que Pedro viveu em Roma. Vamos lá. Bispo Dionísio de Corinto, São Dionísio de Corinto, no século II, escrevendo aos romanos, diz: tendo vindo ambos a Corinto, os dois apóstolos, Pedro e Paulo, nos formaram na doutrina do Evangelho. A seguir, indo para a Itália, eles vos transmitiram os mesmos ensinamentos e, por fim, sofreram um martírio simultaneamente. Santo Irineu de Lyon, em cerca de 180, escrevia: Mateus publicou entre os judeus na língua deles o escrito dos evangelhos, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. E ele diz depois que a igreja de Roma é a maior e mais antiga, fundada e constituída pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa de sua origem mais excelente, por causa da origem da igreja romana. Ah, a origem em Constantino? Não, porque Constantino ia nascer 100 anos depois. Santo Irineu, falando na Gália. São Dionísio, falando na Grécia. Agora, na África, atual Tunísia, Tertuliano fala: a igreja foi construída sobre Pedro. A igreja também dos romanos demonstra por instrumentos públicos e provas que Clemente, o quarto papa, foi ordenado por Pedro. Feliz igreja na qual os apóstolos verteram seu sangue por sua doutrina integral, onde a paixão de Pedro se fez como a paixão do Senhor. Nero foi o primeiro a banhar no sangue o berço da fé. O berço da fé é a igreja de Roma. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outrem cingido quando o suspenderam na cruz. Orígenes, em Alexandria, no Egito. Pedro, ao ser martirizado em Roma, pediu e obteve que fosse crucificado de cabeça para baixo. Pedro, finalmente tendo ido para Roma, lá foi crucificado de cabeça para baixo. Igreja bem-aventurada, igreja romana naturalmente, na qual os apóstolos derramaram todo o seu ensinamento além de seu próprio sangue. São Cipriano, de Cartago, fala: sobre um só foi construída a igreja, Pedro. A cátedra de Roma é a cátedra de Pedro, a igreja principal, de onde origina a unidade sacerdotal. Eusébio de Cesareia, no começo do século IV, escreveria: Pedro, de nacionalidade galileia, o primeiro pontífice dos cristãos, tendo inicialmente fundado a igreja de Antioquia, se dirige a Roma, onde, pregando o evangelho, continua 25 anos bispo da mesma cidade. E aí tem outras citações para vocês, né? De Santo Doroteu, de Santo Octávio de Mileve, de Santo Epifânio, de São Jerônimo, de São Pedro Crisólogo, de Santo Agostinho. Constantino teria, ou seja, aquilo que é essencial da igreja, que é a tradição apostólica, o sacerdócio, o papado, já estava lá desde o começo. E os sacramentos? E a Eucaristia, que negarão depois? Será que a Eucaristia tinha nos primeiros séculos? Os cristãos entendiam a Eucaristia como os católicos entendem? Santo Inácio de Antioquia, discípulo dos apóstolos. A Eucaristia, na carta aos Esmirnotas, ela é a carne de nosso Salvador Jesus Cristo. A carne que sofreu pelos nossos pecados. A carne que na sua bondade o Pai ressuscitou. São Justino, na sua primeira apologia,
escrita no parágrafo 66, escrita por volta do ano 155. Chamamos este alimento Eucaristia, e ninguém pode ter parte nele se não crer na nossa doutrina. Se não tiver recebido o batismo para a remissão dos pecados e para a regeneração, e se não viver conforme os preceitos de Cristo. Porque nós não tomamos esse alimento como pão e bebida comuns. Mas, assim como nosso Salvador Jesus Cristo tomou carne e sangue para a nossa salvação, assim o alimento consagrado pela oração de Cristo, este alimento que deve nutrir nosso sangue e a nossa carne, é a carne e o sangue de Jesus encarnado. Eis nossa doutrina. E os santos, não é? Constantino, a partir de Constantino ter-se dado uma modificação, o cristianismo teria se paganizado e os cristãos teriam agora não iriam mais adorar os deuses, mas os deuses foram transformados em santos, etc. Vamos lá. Ata do martírio de São Policarpo. São Policarpo morreu, se não me engano, 166. Uma ata um texto que demonstra o culto das relíquias. Diz o texto. Pegamos depois os ossos de Policarpo, que ele foi queimado vivo, mais preciosos que a mais cara das joias, e que o mais puro ouro. E os depositamos com dignidade em um local onde, conceda-nos Deus, nos reuniremos alegremente para celebrar a festa de nosso mártir. Nas catacumbas romanas existem vários grafites dos primeiros cristãos. Um dos mais famosos é aquele que diz: Pedro e Paulo, orai por Vítor. Pedro e Paulo já tinham morrido. Constantino teria transformado a igreja e depois dele as coisas teriam se corrompido. A maior parte dos concílios que decidiram o cânon do Antigo Testamento e do Novo também aconteceram depois de Constantino. É o concílio de Roma, é o concílio de Cartago, que se deram na segunda metade do século IV, depois da morte de Constantino, e ao longo do século V. O fato é que isso é simplesmente uma quimera, é um espantalho. Constantino representou de fato uma mudança? Representou, mas uma mudança da situação da igreja em face do mundo. No mundo, mas não da igreja em si. Ela continuou. E por isso ela reconheceu, como essa estátua demonstra. Constantino vendo o cristograma no céu e desde então sendo instrumento de Deus para a cristianização dos povos.